Aí, com as bênçãos de Gilberto Gil, nosso grande Gilberto Gil. Vamos, minha gente, olha aí. Hoje, nesta aula, vamos falar sobre o trabalho em equipe. Ó, eu coloquei como título aqui os caminhos do trabalho em equipe, porque vocês vão ver, né? Nós temos, quando pensando em equipe, um caminho a construir juntos. E isso é muito importante para a noção de trabalho em equipe, tá? Vamos lá, para a gente ver o que que é, então, quando a gente fala sobre trabalho em equipe, a gente está falando, obviamente, de pessoas, não é? O que que é uma equipe, portanto? É uma coisa que todos nós sabemos bem, né? Ou acho que todos sabemos bem, que a gente escuta isso o tempo inteiro, a gente escuta as pessoas falando da importância do trabalho em equipe, mas vocês já pararam para pensar sobre o que é uma equipe, efetivamente? Veja só, deixa eu mudar, deixa eu mudar. Desculpa, gente, deu um pigarrinho aqui, mas já está resolvido. Vou mudar minha carinha para cá, deixa na mão do rapazinho aqui, ó. Segura a minha cara. Olha aí. O que que é uma equipe, gente? A gente pode definir equipe como um grupo de pessoas. Aí nós vamos ter pessoas de diferentes perfis e com diferentes habilidades, né? Que trabalham juntas para quê? Para no final das contas a gente chegar no mesmo lugar, ou seja, atingir o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Então, isso é a melhor definição para um trabalho em equipe. Pessoas que em grupo trabalham juntas com as suas habilidades específicas para a obtenção de um mesmo resultado, tá? É, quando eu falo, né, um grupo de pessoas, surge imediatamente aí para a gente uma distinção importante entre equipe e grupo. O que, que é? O que, que são essas duas coisas? Qual a diferença entre uma e outra? Né? Primeiro, porque o grupo é um grupamento, uma junção de várias pessoas que vão praticar as mesmas atividades com os objetivos parecidos, né? Ou seja, idênticos, só que diferenciados, né? Então, um grupo ele pode trabalhar para o mesmo fim, tentando chegar ao mesmo lugar, mas sem uma coordenação, ou seja, cada um vai fazer a sua parte da maneira como, né, foi instruído a fazê-la ou acha melhor fazê-la, tá? Aqui tem a diferença de que as pessoas vão praticar essas mesmas atividades, mas, aliás, com os mesmos objetivos também, mas com a diferença de que aqui elas não vão trabalhar individualmente, elas vão trabalhar sob coordenação, ou seja, orientadas a, interagindo umas com as outras, realizar um trabalho em conjunto. Por isso, né, é tão importante que a gente tenha um rumo para seguir quando a gente fala, né, em trabalho em equipe, tá? É, as atividades e as responsabilidades elas precisam ser divididas. Divididas por divididas, eu não digo necessariamente que cada pessoa tenha que fazer o mesmo número de tarefas ou a mesma quantidade de trabalho. Isso vai depender do quê? Isso vai depender, né, das metas, dos prazos, dos objetivos, das estratégias e também do perfil de cada um. Para alguns trabalhos, a carga naturalmente pode ser maior do que para outros, porque, né, cada trabalho tem a sua especificidade. Mas o que importa num trabalho de equipe bem feito, que de fato ele seja, dividido. Cada um vai ter a sua responsabilidade, cada um vai arcar com uma parte do processo, para que no fim a gente tenha resultados satisfatórios, não é? Então, para todo mundo conhecer as suas responsabilidades e para que esse processo conjunto, esse trabalho conjunto,
caminhe no sentido do mesmo lugar, ou seja, para os mesmos objetivos, pra uma melhoria de produtividade, de resultados, de satisfação, nós precisamos que haja planejamento, certo? Então, para um bom trabalho em equipe, uma organização, um projeto precisa estar muito bem planejado. Então, não adianta nada a gente juntar um monte de gente para fazer as coisas se não há um mínimo planejamento para isso, né? Eu já trabalhei em muitos lugares, né, que as pessoas eram ótimas e vocês devem, se reconhecer nesse exemplo que eu vou dar. Tinham ótimos trabalhadores, ótima equipe, mas o trabalho não funcionava muito bem. Ou você ficava com aquela sensação, que eu já fiquei várias vezes, né, de que aquele grupo de pessoas poderia fazer muito mais do que estava fazendo. Isso geralmente ocorre por quê? Falta planejamento, falta coordenação desses trabalhos, né? Por planejamento, a gente entende aquilo que norteia os nossos objetivos, as nossas metas, as nossas estratégias. Então, o que nós vamos fazer, quando nós vamos fazer, quem vai fazer e por que nós vamos fazer, objetivando chegar em que ponto, né? Em que lugar. Então, esta coordenação é vital para que uma equipe funcione corretamente, né? Porque quando nós somamos essas habilidades e competências de cada trabalhador, ou seja, de cada integrante dessa equipe, né, nós vamos ter, ao final, uma equipe mais bem preparada. Então, essa soma de habilidades e competências é o que vai nos dizer se essa equipe está pronta para um desafio, não está pronta, se ela consegue ou não consegue. Então, com isso, a gente consegue entender, o que a gente precisa efetivamente fazer para chegar aos objetivos que a gente está se propondo, né? Então, para essa equipe ter unidade, ser coesa, ser eficiente, o planejamento vai ser fundamental. Porque quando eu planejo, eu percebo o que me falta. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Muito bobo até, mas para vocês verem como que isso pode funcionar. Eu, certa vez, tive, muito tempo atrás, eu tive já uma agência de publicidade, né, na qual eu e um sócio iniciamos esse projeto na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que é a região de onde eu venho. E nós criamos essa agência de publicidade no início, como qualquer empreendimento, vocês devem imaginar, a gente não tinha tanta gente para, né, fazer, né, o trabalho acontecer. Então, éramos uma equipe muito reduzida, eu, ele, mais duas pessoas, e quando a gente planejava as nossas ações, a gente precisava dividir, às vezes, funções que seriam inerentes a outras pessoas, então precisariam, por exemplo, de pessoas com habilidades diferentes daquela que nós 4 tínhamos, e a gente dividia para nós mesmos. Então, muitas vezes, por exemplo, né, nessa equipe a gente não tinha um profissional para fazer o controle do que na publicidade a gente chama de controle de tráfego, que é um profissional que fica fazendo o acompanhamento do planejamento do trabalho interno. Por quê? Uma campanha publicitária, ela demanda muitos processos, né? Você tem que ter a ideia, depois da ideia você tem que colocar isso, né? No suporte, no papel ou no computador, né? Hoje a gente só usa o computador, mas é aquela expressão, né? Colocar a ideia no papel. Depois a gente precisa colocar, passar isso para pessoas que vão executar cada parte diferente. Então, por exemplo, se é um vídeo que eu vou realizar, eu tenho a ideia, eu crio os personagens, eu desenvolvo esses personagens, escrevo e tal, mas quem vai escolher os atores que vão fazer os personagens, quem vai gravar
as cenas, quem vai editar as cenas, produzir esse vídeo, não é geralmente a pessoa que está ali dentro, é uma produtora de vídeo, né? Ou um departamento específico. Então, todos esses processos, eles precisam de um controle para eles irem se encaixando, né? Porque senão eu atraso o meu, atraso da frente, e aí atrasa tudo para lá, né? E na nossa equipe, por exemplo, né, quando a gente fez o nosso planejamento lá, a gente viu que precisava de um profissional nesse sentido. E o primeiro dinheirinho que sobrou, né, nosso, a gente investiu para chamar uma pessoa que trabalhasse nessa área. E depois disso, foi impressionante o quanto os nossos trabalhos foram feitos com mais eficiência. A gente errou bem menos, do que a gente costumava errar. A gente teve menos prejuízo por conta de questões contratuais, às vezes, ou de materiais que foram feitos errados, porque a gente conseguiu controlar esse processo por meio do quê? De planejamento. Então, com o planejamento, a gente identificou que nessa soma de habilidades e competências da nossa equipe, faltava alguém para fazer algo que era fundamental, era primordial para o trabalho acontecer bem. E só a partir disso que a gente teve condições de diagnosticar que esse profissional era uma prioridade para a gente. Então, olha como que é importante planejar, né? Porque se você não faz isso, você não vai saber se essa soma de habilidades e competências que você tem está suficiente ou não. Você sempre vai ficar achando que falta alguma coisa, mas não vai saber que coisa é essa, né? Falta, mas o que é que falta, né? Então, deixa eu colocar minha cara aqui na cabeça do rapaz agora. Olha aí. Que são importantes aí para que a gente tenha uma boa equipe, minha turma. Primeiro, liderança, né? Essa liderança dentro da equipe, eles são muito bem quistos, né? E fundamentais, não só para aquele que é gestor, né? Então, nós temos materiais aí de liderança dentro da nossa disciplina, que eu espero que vocês já, inclusive, já tenham dado uma olhada, mas a liderança, ela se exerce também nas atitudes, ela não precisa necessariamente estar ligada ao cargo, né? Então, quando a gente tem equipes com perfis de liderança, isso acaba sendo muito bom, porque as pessoas tomam frente dos processos para resolvê-los antes que eles se acumulem, tá? Assim, o relacionamento também é outra coisa primordial para uma boa equipe tá funcionando bem. Por quê? Porque se a gente está falando de um grupo de pessoas que precisa interagir para um processo ser feito, essas pessoas têm que saber se comunicar muito bem, né? Elas têm que ter treinamento para isso. Elas precisam ter, além de habilidades, o desenvolvimento dessas competências, né? Porque se a gente não consegue, se te pega uma pessoa que não se comunica bem e a gente entende que esse é o perfil dela e pronto, a gente vai deixar de desenvolvê-la. Então, tudo isso tem que ser desenvolvido na nossa equipe, né? Porque é um preceito básico para uma equipe funcionar bem, que ela se comunique, que ela interaja, que ela tenha empatia, atenção ao outro, para pensar: opa, peraí, estou vendo meu colega aqui atrasado e eu já acabei o meu trabalho, será que eu não posso ajudá-lo? Será que eu não posso, né, oferecer um auxílio para que ele possa também desenvolver a tarefa dele rapidamente? Afinal, essa tarefa impacta no meu trabalho, impacta no resultado do meu trabalho também, né? Então, isso é extremamente importante, né? E, por fim, a preparação e o acompanhamento, né? Então, a organização ou o projeto, a pessoa que está à frente disso, precisa estar ligado que é uma necessidade capacitar a equipe, realizar também acompanhamentos para ver se a equipe está precisando de alguma outra competência, para ver se a equipe eh, apreendeu aquilo que foi jogado em algum treinamento, ou seja, jogado é ótimo, né? Aquilo que foi ensinado em algum treinamento. Então, esse acompanhamento e a avaliação
frequente, ou seja, periódica, tem que ter, né, inclusive planejamento para isso, né? Eu vou avaliar de meio em meio ano, de um em um ano, de quanto em quanto tempo, né? Isso é essencial para uma equipe funcionar adequadamente, gente. Estou tentando passar o slide, ele não vai. Agora vai. Olha aí. Ó, já apareci na cabeça do outro bonequinho. Deixa eu botar aqui no Saturno agora. Vou me mudando aqui de posição, hein? Vocês não estranhem, não. Que vantagens o trabalho em equipe pode proporcionar para qualquer tipo de projeto? Bom, primeiro, ele é capaz de diversificar, ou seja, de dar soluções mais diversas para os problemas. Pensem só, se uma pessoa só, normalmente, né, nós somos inclinados a solucionar as coisas do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente costuma fazer, né? Então, você, se for só você a dar solução para alguma coisa, provavelmente você vai quase, né, que boa parte do tempo para o mesmo caminho. Quando você tem uma equipe, né, que funciona bem, você pode ter a solução vindo de várias cabeças diferentes, o que é muito importante, né? Habilidades específicas ajudam em tarefas específicas. Então, quando você tem uma equipe que trabalha bem em conjunto, você vai extraindo de cada pessoa aquilo que ela tem de melhor em termos de habilidade. Então, eu sei, né, cozinhar, o meu colega sabe empratar, né? Ou seja, fazer pratos bonitos. Então, eu cozinho um alimento, né, um prato bem gostoso e ele monta isso e a gente consegue, por exemplo, vender esse prato num preço muito maior do que se eu só, né, fizesse a comida e colocasse num prato normal. Ou se ele, que não sabe cozinhar, né, só montasse um prato com uma comida que não era tão boa quanto a minha. Então, olha só, né, como que duas habilidades específicas podem se unir para criar um potencial maior. Além disso, o trabalho em equipe também, né, pode nos dar mais preparação para quê? Para encarar crises. Então, quando você tem momentos como a gente teve aí recentemente da pandemia, eu espero que, né, tenhamos ultrapassado de fato isso, mas é uma crise, mas não só, né? Às vezes uma crise de imagem. Você às vezes fez alguma coisa que o seu público consumidor não gostou, ou às vezes você fez alguma coisa que o público do projeto que você está envolvido não gostou. Isso tudo, essas crises podem ser melhor superadas com equipes, né, que trabalhem junto buscando as soluções. Por quê? Porque na equipe que funciona bem, a aprendizagem costuma ser horizontal, ou seja, ela não é hierárquica de cima para baixo, ela não é impositiva. Não é porque eu estou colocando que você tem que fazer e você vai fazer. É que um vai ajudando o outro a melhorar. E aí a gente vai construindo juntos este conhecimento da equipe, né? O ambiente de trabalho melhora, obviamente, porque uma equipe unida consegue fazer as coisas funcionar melhor, e isso, né, vai tornar aquele lugar onde a gente está trabalhando, seja um projeto, uma organização, uma empresa, enfim, qualquer coisa, melhor, tá? E também gera maior produtividade, não só para os indivíduos, mas como para o todo, para o grupo também, né? E aí, veja só, minha gente, o caminho do trabalho em equipe para chegar ao final, que sou eu, olha aí, ó, né? É, passa por uma equipe unida e preparada. Quando eu falo equipe unida, sendo coach aqui não, viu, gente? Não estou dizendo, ai, precisamos todos nos amar, gratidão por estar com o coleguinha, não. Eu sei que às vezes a gente nem gosta de quem trabalha com a gente, né? Tem gente que trabalha com a gente que a gente fala, isso aqui podia ir embora e ninguém ia nem perceber. Mas é que dentro de um processo, a gente precisa estar unido àquelas pessoas, né? E unido no sentido de que, se eu entendo a minha obrigação e o companheiro de trabalho também entende, né? E a gente consegue colocar inclusive as divergências, né, em segundo plano, a gente vai ter uma equipe unida e aí preparada no sentido de estar, né, capacitada, de ter qualificação, enfim. A gente vai, ó, para baixo aí, melhor ter um melhor ambiente de trabalho. Então o ambiente vai ficando mais propício para que a gente possa executar as tarefas, né, com
com tranquilidade, com prazer às vezes, né? Não sei se trabalho e prazer são 2 palavras que combinam muito, mas enfim. Mas, de qualquer forma, você suaviza a carga de trabalho a partir deste melhor ambiente. E aí, quando isso acontece, vai para cima aí que vocês vão ver, o maior aprendizado horizontal, ele vai se, estabelecer, porque eu vou conseguir ver o que o meu colega está fazendo, entender como ele está fazendo e aprender também. A partir disso, no número 4 aí embaixo, vocês estão vendo, melhores soluções individuais e em grupo vão surgir. E quando essas melhores soluções surgem, a gente tem mais produtividade e resultados mais eficientes. Então, olha só que beleza que é isso, né? A gente tem no trabalho em equipe uma grande ferramenta para que nós possamos desenvolver melhores resultados. E aí lembre-se, eu estou falando de qualquer projeto, né? Dentro de uma sala de aula, por exemplo, isso vai ser essencial. Dentro de um projeto de extensão, de pesquisa, de ensino, um projeto comunitário, isso também vai ser importante. Uma ONG, isso vai ser fundamental. Num setor público, isso vai ser requisitado, né? Numa empresa privada, isso vai ser desejável. Então, em todos os lugares onde nós temos pessoas trabalhando em grupo para um objetivo que posteriormente vai ser o objetivo de um projeto, de uma ideia, de uma empresa, de uma organização, nós temos benefícios a serem extraídos do trabalho em equipe. Beleza, minha gente? Então, é isso que nós temos por hoje. Um grande beijo. Fiquem bem. Aí estão meus contatinhos. Se precisarem falar comigo, estou às ordens. Beijo, beijo.